Boa noite, pessoal. Passando aqui para deixar mais uma mensagem da Palavra de Deus para você nesta noite. Ainda aqui no capítulo 14 de Mateus, no verso 13 e 14, diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo a multidão, vieram das cidades seguindo por terra, e desembarcando viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Jesus, ao receber uma notícia, ele ficou preocupado. E a notícia que ele havia recebido era a notícia da morte de João Batista, o seu primo e também o profeta enviado por Deus para preparar o início, ali, o caminho para o seu ministério. E ele ficou muito preocupado e com medo, porque quando ele recebeu a notícia da morte de João Batista, ele sabia que a sua morte também se aproximava, que a cruz estava próxima, que o seu sacrifício estava prestes a chegar. E ele ficou preocupado, com medo, e ele procurava um lugar deserto. E o que eu queria destacar com você nessa noite, nessa reflexão, é o final do verso 13 e o verso 14. O final do verso 13 diz que a multidão que estava com Jesus não desistiu de seguir a ele. Mesmo que ele tivesse embarcado e, entre aspas, fugido para um lugar deserto, eles perseguiram Jesus por terra, eles seguiram por terra. E por terra havia espinhos, por terra havia pedras, por terra havia vários obstáculos. A caminhada cristã não é fácil. Seguir o caminho que conduz a Cristo não é fácil. Não é fácil todos os dias ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Mas é recompensador. Porque a vitória é certa em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos diz isso. O próprio Jesus nos diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz Jesus Cristo. Então a caminhada cristã não é fácil, mas ela é recompensadora. A vida eterna é garantida para aqueles que perseverarem até o fim. O segundo ponto que eu queria destacar nessa noite é o fato de que quando Jesus desembarcou, ele viu a multidão, ele se compadeceu dela e curou seus enfermos. Jesus estava preocupado, angustiado, procurava um lugar à parte, ele queria ficar sozinho. Mas quando ele vê aquela grande multidão, ele faz algo que é próprio dele mesmo. Ele se esquece de si e ele foca na multidão. Sabe o que eu aprendo com esse verso? É que para Jesus, eu e você seremos sempre prioridades. Para Jesus, eu e você seremos sempre prioridade. Cristo nunca vai estar ocupado demais para te ouvir. Ele nunca vai estar ocupado demais para ouvir a tua oração, o teu clamor, o teu pedido de socorro. Basta não somente você clamar. Lá em Isaías tem um verso que diz assim: que os meus ouvidos não estão surdos para que não possam ouvir, nem a minha mão está encolhida para que não possa salvar. Clame a Jesus. Grite por socorro. Você e eu seremos sempre prioridade para Ele, desde que Ele seja prioridade para mim e para você. Aquela multidão priorizou Jesus. Eles seguiram por terra pelo caminho mais difícil, não desistiram, perseveraram. E a recompensa chegou. Porque Jesus, ao desembarcar daquele barco, curou todos os enfermos, expulsou todos os demônios e trouxe a bênção que cada um procurava receber de Jesus. Qual é a bênção que você tem procurado receber de Cristo? Clame a Ele hoje por socorro. Priorize o reino de Deus. Busque fazer a sua vontade. Se consagre mais, busque mais. Clame a Cristo por socorro. Você sempre será prioridade para Ele. Ele estará sempre com os ouvidos atentos à sua oração. Não importa o que você tenha feito ou até onde você tenha ido no pecado. Não importa. Ele sempre estará disposto a te perdoar, a curar as suas enfermidades, seja elas espirituais, seja elas físicas. Se assim for da vontade, Ele pode curar. Basta somente você focar em Cristo, se esforçar para alcançar a Ele, não desistir em meio às dificuldades. Que Jesus te abençoe, que Jesus possa te fortalecer e que você possa entender que para Cristo você é sempre prioridade, que para Cristo Ele está sempre disposto a te ouvir, está sempre disposto a te perdoar. Basta somente você clamar a Ele. Clame o nome de Jesus nesse dia. Peça perdão pelos seus pecados e busque fazer a vontade dEle. Que Jesus o abençoe e lhe guarde em nome de Jesus. Amém.